Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 20 de julho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Apolinário. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. A comemoração de Santo Elias o Tesbita, profeta do Senhor no tempo de Acabe e Acasias, reis de Israel, que reivindicou os direitos do Deus único contra a infidelidade do povo com tanto ardor que prefigurava não só João Batista mas o próprio Cristo. Não deixou oráculos escritos, mas a sua memória é fielmente conservada, especialmente no Monte Carmelo. A comemoração de São José Barsabás, chamado Justo, discípulo do Senhor, que os apóstolos propuseram, juntamente com o apóstolo São Matias, para que um deles ocupasse o lugar de Judas o traidor, mas, embora a sorte tenha caído sobre Matias, exercitou igualmente o ministério da pregação e da santidade. Em Antioquia da Pisídia, na atual Turquia, Santa Marinha ou Margarida, que, segundo a tradição, consagrou seu corpo a Cristo na santidade e no martírio. Data da morte incerta. Na Etiópia, São Frumêncio, bispo, que, tendo sido prisioneiro, foi depois ordenado bispo por Santo Atanásio e propagou o Evangelho nesta região. Morte no século IV. Em Cartago, na atual Tunísia, Santo Aurélio, bispo, coluna firmíssima da Igreja, que protegeu os fiéis contra os costumes pagãos e estabeleceu a sede episcopal no lugar onde antes se encontrava uma estátua da deusa celeste. Morte no ano 430. No território de Boulogne, na Gália, atualmente na França, São Vulmaro, presbítero, que da condição de humilde pastor foi conduzido aos estudos e admitido ao ministério sacerdotal, depois retirou-se num ermo para viver segundo o costume dos padres antigos e finalmente fundou em Altemont, no Hainaut, entre os bosques da sua terra natal, 2 mosteiros, um para os monges e outro para as sagradas virgens. Morte no ano 700. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, São Paulo, diácono e mártir, que, instruído pelo exemplo e pela palavra de São Cisenando, não teve medo de censurar aos príncipes e magistrados dos mouros a falsidade do seu culto e foi morto confessando a fé em Cristo como verdadeiro Deus. Morte no ano 851.
Em Hildesheim, na Saxônia, região da atual Alemanha, o beato Bernardo, bispo, que, embora cego, governou a sua igreja durante 23 anos. Morte no ano 1153. Em Seul, na Coreia, as santas Madalena Yong-hui, Teresa Mein, Martha Kim Song-in, Luzia Kim, Rosa Kim, Ana Kim Chang'an e Maria Wong-Kwin, virgem, e São João Batista e Caniol, mártires. Morte no ano 1839. Em Nanjing, cidade do Tonkin, no atual Vietnã, São José Maria Dias Sanjurgo, bispo da Ordem dos Pregadores e mártir, que, na perseguição desencadeada pelo imperador Tu Duc, foi condenado à morte em ódio à fé cristã. Morte no ano 1857. Em Zhoujiang, cidade próxima de Yingxi, no Hebei, província da China, a paixão dos santos Leão Inácio Manjin e Paulo Den, presbíteros da Companhia de Jesus, que, na perseguição desencadeada pela seita dos Yetuan, quando confortavam ardentemente os fiéis reunidos na igreja, foram surpreendidos pelos inimigos que romperam no templo e mortos diante do altar. Com eles pereceu também Santa Maria Zhou-Vuxi, que, intentando proteger com o seu corpo São Leão, ministro da Sagrada Eucaristia, caiu ferida de morte. Morte no ano 1900. Em Lujiazur, próximo de Injian, também no Hebei, São Pedro Zhou-Rixin, mártir, que, na mesma perseguição dos Yetuan, perante as insistências do prefeito para abjurar, negou poder renegar a sua fé no Deus Criador do mundo, e por isso foi decapitado. Morte no ano 1900. Em Daliakun, cidade próxima de Wuyi, na mesma província da China, Santa Maria Fu Guilin, uma professora que, na mesma perseguição, foi entregue às mãos dos inimigos do Evangelho de Cristo e morreu decapitada enquanto invocava Cristo Salvador. Morte no ano 1900. Em Wuqiao Zhaojia, também no Hebei, a comemoração das Santas Marias Algozi e suas filhas Rosa Zhao e Maria Zhao, que, na mesma perseguição, para não serem violadas se lançaram num poço, mas foram de lá retiradas e consumaram o seu martírio. Morte no ano 1900. Em Dechau, também no Hebei, a comemoração de São Shigzi, mártir, que, ainda catecúmeno, na praça em tumulto declarou ser cristão e, dilacerado pelos golpes dos inimigos da fé, foi batizado com o seu sangue. Morte no ano 1900. Em Madrid, na Espanha, as beatas Rita Dolores do Coração de Jesus, Rita Dolores Pujalt Y Sanches e Francisca do Coração de Jesus, Francisca Aldean Y Araújo, virgens da Congregação das Irmãs da Caridade do Sagrado Coração de Jesus e mártires, que, durante a perseguição religiosa na Guerra Civil, foram presas pelos inimigos da igreja na capela do colégio e pouco depois fuziladas na praça pública. Morte no ano 1936. Em Sevilha, na Espanha, o beato Antônio Fernandes Camacho, presbítero da Sociedade Salesiana e mártir, que, na mesma perseguição contra a igreja, confirmou com o seu sangue a sua fidelidade ao Senhor. Morte no ano 1936. Em Madrid, na Espanha, os beatos Luís Furones Furones, Abraão Furones Furones, presbítero, e Jacinto Garcia Riesco, religioso, ambos da Ordem dos Pregadores e Mártires, que, na mesma perseguição, pela sua invencível constância na fé alcançaram o reino celeste. Morte no ano 1936. Em Barcelona, na Espanha, os beatos mártires Lucas de São José, José Tristany Pujol, presbítero da Ordem dos Carmelitas Descalços, e João José de Jesus Crucificado, João Páfila Montleó, presbítero da Ordem da Santíssima Trindade, que, na mesma perseguição, mereceram diante de Deus Onipotente a palma da vitória. Morte no ano 1936. Em Moià, perto de Barcelona, na Espanha, o beato Jorge de São José, Antônio Bosch Verdura, presbítero da Ordem dos Carmelitas Descalços e mártir, que, durante a perseguição contra a Igreja, alcançou a recompensa eterna pelo combate da fé. Morte no ano 1936. Vida de Santo Apolinário. Um santo do início da Igreja, foi ordenado por São Pedro Apóstolo. Santo Apolinário foi de Antioquia a Roma com São Pedro, onde foi ordenado pelo Príncipe dos Apóstolos. Em seguida,
foi enviado a Ravenna para lá pregar a fé. Sua primeira obra, ao chegar àquela cidade, foi a de devolver a visão ao filho de um soldado ao qual ele havia pedido abrigo. Alguns dias depois, curou a mulher de um tribuno, que padecia de uma doença incurável. Isso foi o suficiente para causar a conversão de um grande número de pessoas, e logo formou-se na cidade uma cristandade florescente. Levado diante do governador pagão, Apolinário pregou Jesus Cristo, desprezou o ídolo de Júpiter e viu-se expulso da cidade pelo furor popular, que o deixou semi-morto. Após algumas pregações nos países vizinhos, Apolinário retornou a Ravenna e foi à casa de um nobre patrício que havia mandado chamá-lo para curar sua filha, que estava à morte. Mas o apóstolo só apareceu no momento em que a doente deu o último suspiro. Chegando perto do leito fúnebre, o santo dirigiu a Deus uma fervorosa oração. Em nome de Cristo, minha jovem, levanta-te, disse ele, e confesse que não há outro Deus além dele. A moça levantou-se, cheia de vida, e exclamou: Sim, o Deus de Apolinário é o Deus verdadeiro. Em seguida a este novo prodígio, 300 pagãos se converteram e receberam o batismo, a exemplo da moça e de seu pai. Mas o sucesso cada vez maior do cristianismo em Ravenna logo desencadeou novas perseguições contra o apóstolo de Jesus Cristo. Ele precisou submeter-se a um novo interrogatório, que serviu apenas para avivar ainda mais a sua coragem e a dar-lhe ocasião de explicar os mistérios da nossa fé. Apolinário teve que sofrer os mais atrozes suplícios, a flagelação, o cavalete, o óleo fervente, depois os horrores da fome numa prisão infecta. Mas Deus se encarregava de alimentá-lo através de seus anjos. Os carrascos o exilaram na Ilíria. Este exílio deu-lhe condições de pregar a fé a novos povos e de espalhar, assim, a luz do Evangelho. A perseguição o reconduziu a Ravenna após 3 anos de ausência. Esta foi a última etapa de sua vida. Apanhado assim que desembarcou, Apolinário assombrou seus perseguidores ao fazer desabar, com apenas uma oração, o templo de Apolo. Devolveu a visão ao filho do seu juiz, dizendo-lhe: Em nome de Jesus Cristo, abra os teus olhos e veja. Ele não viu o resultado de sua obra, que só se revelou após a sua morte. A população de Ravenna tornou-se exclusivamente cristã, reforçando suas raízes no próprio culto de seu primeiro bispo, considerado por eles um exemplo de santidade. Dessa maneira se explica a grande devoção a ele, não somente em Ravenna, mas em muitas outras localidades da Itália, da França e da Alemanha. Aliás, nessas regiões, foi amplamente difundida, devido aos mosteiros beneditinos e camaldulenses que Apolinário ali fundara. A data do martírio corresponde a 23 de julho, provavelmente durante o reinado do imperador Vespasiano. No local do martírio, no porto de Ravenna, foi erguida no século VI a Basílica de Santo Apolinário em Classe. Santo Apolinário, rogai por nós.